Olá, divinas maravilhosas! Mais um DricaPod, um podcast da mulher madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. Hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, mas antes você já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, se inscreve no DricaPod lá no Instagram, no TikTok e também no Drica Divina. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com todas as suas amigas. Ok? Antes da gente começar e apresentar essa pessoa, essa convidada incrível aqui, é maravilhosa. Vamos falar um pouco aqui do parceiro Biziu, que é esse preenchedor facial. E aqui, como o assunto é pele madura, esse é um produto que quem usa ama. Ele é um tratamento preenchedor. Resgata a memória das células de gordura, então elas vão ficar mais inchadinhas, mais gordinhas. Então ele faz esse preenchimento mesmo, de dentro para fora. E ele, além disso, ele faz além de resgatar a memória das células de gordura, ele faz um preenchimento das linhas finas, bigode chinês, preenchimento dos lábios, faz uma renovação celular, efeito lifting nas áreas aplicadas, lembrando que é um tratamento, então você tem que usar de manhã e à noite. Eu gosto muito porque essa diferença, essa melhora é individual. Por exemplo, para mim, eu senti muita diferença na região dos olhos. Bigode chinês, essa partezinha aqui, revolumizou os lábios e melhorou muito o contorno facial. Biziu na sua vida... Oi. Biziu na sua vida. Tem cupom de desconto, o DricaPod. Se você tá vendo esse vídeo pela TV, aproxima seu celular, que tem um QR Code aqui, que já vai cair direto no site. Usa nosso cupom DricaPod para você ganhar 10% de desconto. E se não, você entra lá no site da Biziu para poder comprar com desconto o preenchedor facial. E tem outros milhares de produtos da marca incríveis que eu já uso lá no Drica Divina e na minha vida. Bom, hoje esta convidada é uma convidada ilustre que eu posso dizer com certeza que se é uma eu acho que é a maior especialista de zumbido do país. Com vocês, doutora Tani, olha isso. Gan Sanches, tudo termina com Z, doutora. É tipo, você nasceu pra isso, né? Ai, meu Deus, é isso, né? Tipo, missão de vida. A gente acredita e segue com isso, né? Muito bom. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente aqui no DricaPod, porque a doutora Tani, ela fez parte de um momento muito importante na minha vida, que eu tive zumbido, né, doutora? O zumbido, ele quando eu postei o assunto lá no Drica Divina, foi incrível o retorno das pessoas, quanta gente tem zumbido. Tem um fator genético que eu sei, na minha família, meu pai tem zumbido, minha irmã tem zumbido, meu irmão tem zumbido, mas isso, tudo bem, o fato é que você me curou do zumbido. Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que tudo que você faz é muito pra cima, você coloca a sua energia, a sua alma. Então, pra mim, é um prazer. Em paralelo a isso, sim, a gente tem essa história em comum e é muito gratificante cada vez que a gente encontra uma pessoa que se curou e que tá com o coração aberto pra falar isso, porque a gente sobrevive no mundo do zumbido não tem cura, um rótulo pra lá de pesado, sendo que 1 a cada 5 pessoas tem zumbido. Então é muito injusto. 1 a cada 5? E por isso que no seu Insta e no de muita gente tem pessoas com zumbido, quando você levanta essa bola, você se surpreende com a resposta, né? Então tem uma pesquisa da USP de 2016, se não me engano, que mostra que 22% dos paulistanos têm zumbido, em várias idades. Por N razões. Então, diferente do que a gente pensava antigamente, que zumbido parece ser coisa da meia-idade ou da terceira idade, hoje a gente tem várias pesquisas mostrando que, criança, adolescente, adulto jovem, adulto maduro e terceira idade. É tão democrático o zumbido como o coronavírus. Ele não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Não poupa e por que você escolheu zumbido? Como é que foi na faculdade? Acho que assim, o zumbido mexeu com um traço que eu tenho, que é frustração.
né? Então, quando a gente está na medicina, você vai aprendendo 1.502 maneiras de ajudar as pessoas. Seja com sinusite, com resfriado, com otite, amidalite, desvio de septo e tal. Quando chegava paciente contando que tinha zumbido... Não tem cura. Bom, a gente não sabe nada naquela época e a gente vai sempre buscar a opinião de alguém mais experiente. E daí eu recebia muita informação assim, olha, não tenho o que fazer, manda ele para casa. Isso é quando você estava fazendo residência. Residência. E daí, aí vou eu mandar para casa, ai socorro. Sabe quando parece aquelas histórias, o fulano morreu, vai lá você avisar a família? Gente, é muito ruim esse papel de você ser portadora de más notícias e justamente por não conhecer. Então, eu acho que foi isso que mexeu comigo de uma maneira que eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa. E daí eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos, né? E nada como a gente visitar... Quem está mais adiantado e vê que lá num congresso estavam discutindo qual tratamento era melhor. E não se tinha ou se não tinha tratamento, né? Então foi uma super virada de chave. Falei, nossa, a gente tem que mudar essa realidade aqui. E aí já se foram 28 anos, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo todo mundo entender o que a gente gostaria que entendesse. E mais do que isso, você vê uma visão no fim do túnel, né? Você vê uma esperança, porque o que aconteceu? Por que eu resolvi, além de levantar esse assunto, né, botar em pauta, que eu acho importante, porque tem muita gente que sofre de zumbido, e isso, por exemplo, meu pai sofre de zumbido há anos. Quando eu tive zumbido, ele falou, não tem cura. Foi muito interessante. E já estava na cabeça dele, né? Porque, gente, não sei se o zumbido, eles têm vários sons, né, doutora? Que tipos de som? Os mais comuns são chiados, apitos, cigarras e grilos. Mas tem de tudo. Tem panela de pressão, tem cachoeira. Na verdade, como é uma sensação sonora, as pessoas vão buscar uma palavra que se identifique com aquilo que elas estão ouvindo, né? Mas provavelmente o seu pai já veio na onda do rótulo. Não tem cura, porque ele deve ou ter buscado ajuda e ouviu isso do médico, ou ele leu no Google, né? Não, eu acho que por causa dele, ele foi associado um pouco a uma surdez que ele tem, então que veio associado ao zumbido. Certo. Mas quando eu tive, meu zumbido era... Parece. E aí... Não, eu tô só exemplificando isso. Irritante, né? É isso mesmo. Eu quis despertar essa irritação. E imagina isso 24 horas. Exatamente. Imagina isso 24 horas. E você sabe que uma das coisas que as pessoas que têm zumbido mais sofrem é pela família ou os amigos não entenderem e acharem que é frescura. Então, imitar é uma maneira de sensibilizar as pessoas. Olha, imagina isso o dia inteiro. Né? E aí eu falei assim, bom, eu não sei como, juro, eu não sei como que eu cheguei em você. E foi assim, eu vou explicar porque as pessoas entendam, e eu quero que a gente até continue nesse assunto, a origem, né? Eu fui numa festa, eu me lembro nitidamente que o som estava muito alto, e eu já era uma pessoa sensível ao som. E eu chegando da festa, sempre quando a gente volta de festa... ficava aquele barulho. Só que esse barulho ele não parou. Eu dormi, acordei, e aí começou a me dar um desespero. Só que aí eu comecei a entrar no quadro de depressão. E eu estava já passando por um momento muito difícil na minha carreira profissional, de transição, eu estava muito infeliz, estresse e tudo mais. Meu casamento também não estava indo muito bem. E aí, somado a isso, culminou com esse estresse. Eu tinha que tomar remédio para dormir, porque durante o dia até o barulho ele meio que se mistura, então dá uma amenizada. Mas à noite, no silêncio, é desesperador. E eu comecei a ficar com depressão. Foi aí que eu te encontrei. E eu lembro nitidamente que você foi fazer uma varredura. E tanto que na época você falou, Drica, o zumbido ele é multifatorial. Então divide com a galera como que você começa um tratamento de zumbido. Perfeito. Eu vou pegar o gancho da sua linha do tempo aí, tá bom? Então, a coisa mais nítida que você tem para o aparecimento do zumbido foi uma exposição numa festa com som alto.
Essa é uma causa mega comum que a gente chama de trauma acústico. Então, imagina que o ouvido tenha lá todas as celulinhas, 15 mil células funcionando super bem. Aí você entra para se divertir, porque normalmente quando a gente vai, a expectativa é essa, vai ser super bacana, né? Mas é uma coisa parecida com quando você vai pro sol sem protetor. Então, teoricamente, você vai lá para a praia para se divertir e você sai com uma lesão de pele. No som é a mesma coisa, você vai para ser bacana, você sai com uma lesão do ouvido. Então, o zumbido é o primeiro sinal de que aquele volume de som, por aquele tempo que você ficou na festa, foi demais para o ouvido que você tem. Lesionou. Então, lesionou. Sensibilidade. Só que a gente puxa uma outra informação muito bacana do seu discurso, que é, antes, quando eu ia em festa, eu ficava com outro som, só que ele ia embora. Isso. Né? Então, muita gente, Drica, e eu também, achávamos que era normal ir em festa, sair com algum zumbido, dormir no dia seguinte tá beleza. E hoje, depois das pesquisas, a gente sabe que este é exatamente o primeiro sinal de vulnerabilidade dos ouvidos a ruído. Quer dizer, você sai de uma festa e com uma lesão parcial, só que o descanso até o dia seguinte faz essa lesão parcial se recuperar. Por isso que o zumbido some. Mas é um sinal que hoje eu peço para as pessoas respeitarem, porque o corpo vai avisando, né, que as coisas estão acontecendo. Então, o zumbido temporário é o primeiro sinal para a gente respeitar a vulnerabilidade dos nossos ouvidos, assim como a pele branca, como a minha, pelo menos. O vermelhão é um sinal para a gente respeitar a nossa vulnerabilidade à luz do sol. Então, isso, trauma acústico com vulnerabilidade antes. Aí, o que acontece? Apareceu o zumbido, você tem a família, né? O seu pai te contou essa verdade nua e crua que ronda todo mundo, né? Que eu não acho mais verdade. Não é verdade. Não é verdade, e você faz parte, né, desse time que encampa essa desmistificação do zumbido. Mas aí o que acontece? Um contexto de vida pessoal, que naquele momento, pessoal e profissional, que naquele momento estava pesado. Então, quando já está pesado, qualquer gota que enche o copo tem mais chance de fazer transbordar. E daí a depressão pode ser algo que acaba juntando tudo que aconteceu, né? E daí você tinha o apertamento de dentes, você tinha dor na cervical. Então, acho que a presença do zumbido acabou deflagrando um monte de coisas. Então, o que a gente faz para responder a sua pergunta? A gente olha o todo, né? Então, como que é seu zumbido? Como são outros sintomas do seu ouvido? Como que é o seu exame de audição e de zumbido? Como são os seus exames de sangue, né? E como tá toda essa vizinhança do ouvido. Então, a vizinhança da frente, de apertamento, que hoje muita gente destrói os dentes. Como tá essa cervical, né? Que é ponto de tensão para muita gente, para você, para mim também. Como é que tá a nossa mente? Como é que estão os nossos hormônios? É essa visão integrativa da pessoa e não do sintoma que ela apresenta. Acho que é isso que a gente faz, que facilita entender o que aquele ser humano está precisando de abordagem para diminuir todos os problemas. Então, na verdade, dentro do raciocínio que eu estava falando, a gente identifica várias coisas. De tudo que eu identifiquei, eu vejo o que é mais fácil de limpar o meio de campo. Né? Então, por exemplo, diminuir o café e diminuir o doce deveria ser fácil. Né? Acho que todo brasileiro gosta dessa dupla café e doce, né? Mas às vezes não é fácil justamente para as pessoas que estão num estágio de vício, né? Eu preciso do doce ou eu preciso do café, você já sabe que essa fala é de vício. Então fica às vezes mais difícil para a pessoa executar essa orientação. Mas são as coisas mais simples para a gente fazer. Olha para aquilo que você está convidando para entrar dentro do seu templo sagrado, né? Que é o seu sistema digestivo. Ótimo. E, infelizmente, a gente convida para entrar muitos inimigos. Sim. E quando a gente convida inimigo, não dá para achar que ele vai fazer carinho dentro da gente. Ele vai aproveitar a primeira chance de fazer a agressão. Então, o nosso sistema
E se ele já está fragilizado? Com certeza. Então, nosso sistema digestivo é muito vulnerável, infelizmente, às coisas gostosas que a gente consome, gostosas pela boca, né? E então isso acaba gerando uma série de problemas no corpo inteiro, inclusive nos ouvidos. Então, a primeira coisa que eu acho realmente mais lógica, coerente, viável de fazer é: olha para sua alimentação. Vamos pegar esses inimigos em potencial, dar um tempo para ver o quanto você se recupera. O café, apesar de ser uma delícia, quando está em excesso, ele pode dar um monte de efeitos colaterais. Principalmente agitação, né? Ansiedade, dor de cabeça, gastrite, alteração do trânsito intestinal e no ouvido, tontura, zumbido e sensação de ouvido tampado. Né? Eu tomava várias... Eu estava trabalhando no escritório, tomava várias xicrinhas de café. Várias. Então, o que a gente... Hoje eu só tomo uma de manhã e às vezes, de vez em quando, uma à tarde. Perfeito. Logo depois do almoço. Perfeito. Só. De vez em quando à tarde. Perfeito. Pronto. E acho que é importante as pessoas entenderem que não é necessário ficar sem cafeína, porque em dose baixa ela é muito benéfica para várias coisas do corpo, até para as coronárias, né? Tem muito estudo dos bons efeitos da dose baixa. Agora, como tudo, o problema está no abuso. Então, eu sempre sugiro mais do que 4 xícaras por dia. E zumbido, toma cuidado. Vamos tentar reduzir para algo entre 1 e 3 para ver o quanto essa aceleração da cafeína pode reduzir o seu zumbido se você reduzir a cafeína, tá? Então, e o doce, apesar de ser uma delícia, para muitas pessoas, a hora que ele está sendo digerido, ele faz um pico de insulina. E o pico de insulina pode agredir o ouvido diretamente, além de fazer agressão nos vasos sanguíneos, em vários órgãos. E na pele, né? Por causa da glicação, por exemplo, quebra de Perfeito. proteína e aí você tem um envelhecimento acelerado. Quer dizer, açúcar não é bom, excesso de açúcar não é bom para ninguém. Pois é, infelizmente o bichinho é gostoso, vicia. Vicia né? mesmo. Então, e é desde a mais tenridade, né? Porque aí a gente até entra numa coisa de criação dos filhos, né? Que os filhos são premiados com doces, né? Então vai criando sempre essa ideia de que o doce, essa eu associação. acho associação. Perfeito, né? Então acho que a gente cresce com os inimigos que a gente acaba escolhendo colocar para dentro sem saber que eles são inimigos. Por isso acho que o valor da informação, né? E na questão da terapia, eu particularmente tenho um olho muito grande para a questão da ansiedade e da depressão, porque elas atrapalham o tratamento do zumbido. E eu que sou terapeutizada, amo terapia, acho que é um super de um crescimento. Nossa, maravilhoso. Né? Quando você tem o autoconhecimento, é impossível você não crescer, né? Eu sempre fico de olho nisso, e ficou como sugestão para você, para lidar com todo esse contexto pessoal e profissional que estava coincidindo com a época do aparecimento do zumbido, né? Então, eu vi o seu copo cheio de gotas, e daí o zumbido foi aquele que parece que fez o copo todo transbordar. Então, nesses momentos, é muito importante você ainda a gente ter tem o João apoio. lá trabalhando com você? Ainda tem Nossa, o João. O João é maravilhoso. O João, ela foi terapeuta do Felipe Massa, não foi? Exatamente. Ele fez uns exercícios muito legais. Na verdade, para mim, eu não tinha problema de ansiedade. Você sabe que durante a terapia era uma questão de... esse momento emocional que eu estava passando. E isso tudo, eu acho que trava... Aí, olha. Aí você começa a beber mais café. Aí você consome açúcar. É isso. Que você tá... Tudo bem. Porque você tá num processo de impaciência, meio um pouco de tristeza, né? Por indefinição profissional e tudo mais. Aí você começa o quê? Travar o dente. Porque também... Olha, gente, é um negócio tão maravilhoso ao mesmo tempo que quando você começa a entender que o nosso corpo ele está totalmente interligado, a gente não é em partes, nós não somos partes, nós somos um todo. E aí, quando você falou, Drica, vai no dentista, então olha quanta coisa eu fiz. Você foi ótima paciente, e já que você falou do João, eu acho que é um traço seu, você adere.
né? adero. Isso eu posso falar. Você é seu perfil. E daí, esse é o perfil de paciente que tem muito mais tendência de dar certo no tratamento do que quem resiste, de quem fica negociando. Ai, mas será que eu preciso mesmo tirar doce? Você tem um perfil ótimo. Você sabe que eu recebi aqui a doutora Roberta Lages, aliás, maravilhosa, é uma gastro. Maravilhosa, maravilhosa. E ela estava falando justamente o fato das pessoas não se comprometerem com o tratamento. Não, ela falou, Drica, o papel do médico é dar ferramentas para a pessoa se curar. Mas quem vai se curar é ele. Eu te dou aqui, ó. Você tem que tomar o seu remédio de 12 em 12 horas. Você não pode ouvir música. Vai, no caso do zumbido, você não pode comer doce, você não pode comer. Vamos tirar o doce, vamos tirar, tem pelo menos temporário, né? Vamos ver se vai no dentista, ver se você morde, vai. Pronto, eu já te dei as ferramentas. Você vai fazer? Vai se comprometer? Ah, mas hoje eu tomo 4, 5, 6 xicrinhas de café, não tem problema. Ah, eu não tomo X xicrinhas, eu como doce. Tá. E depois chega pra Tani e fala, não tá melhorando. Exatamente. Eu me comprometo. Isso é verdade. Eu me comprometo, eu tomo tudo na hora, eu faço tudo que o médico pede. É o perfil. E você sabe E que eu hoje... sempre me curo. Sempre me curo por causa disso. É verdade. Show, eu acredito. Eu sempre me curo. Faz muito sentido, né? Você tem a coisa, você busca ajuda e você faz, poxa, que química ótima. Ótima. Né? Mas não é uma realidade isso? Você sabe que hoje eu tenho uma palavra que eu amo para definir pessoas como você. Prontidão. Prontidão para fazer mudança que envolva o tratamento, porque tratamento é sempre mudar alguma coisa. Sempre. Porque se ficar do jeito que tá, vai continuar com o sintoma Sim. do jeito que tá. Né? Então, prontidão do paciente é um fator de muito bom prognóstico. E quando o caso é zumbido ainda, que está envolvido numa falta de cultura, de conhecimento, ele está muito longe de ser cultura popular. E por isso que ele, né, entra num negócio de mitos e de sofrimentos que é muito difícil. Porque se a pessoa começa a ter um calo no pé, todo mundo sabe o que é um calo no pé. Sim. No zumbido tem toda uma névoa em volta dele, justamente porque não tem conhecimento. E daí o sofrimento é muito maior. E você não sabe o fator. E aí você tem que buscar, né? O que está causando? Então vamos ter que investigar tudo. O fato é que se você precisa se comprometer, porque se você não se comprometer, então fica em casa. E tem outra, você sabe que uma coisa que você falou? Que quando eu comecei a tratar, meu pai falou assim pra mim, Ih, tá jogando dinheiro fora. Ih, isso aí não vai dar certo. Eu falo, eu vou tentar. Porque se não... O não eu já tenho. É aquele, o não eu já tenho. Mas eu vou tentar, porque do jeito que tá, não dá. Eu vou ficar nessa loucura. Eu falo, gente, não é possível ficar ouvindo esse negócio o dia inteiro. E acontece isso, né, doutor? E aí a gente percebe que a pessoa precisa se comprometer. Então, você tem aí um pool de médicos e cuidados. Então, você entra também na questão do dentista, né? Como é que é isso? É equipe interdisciplinar. Equipe interdisciplinar. E é inter. Eu não falo nem que é multi, porque é multi, mas o inter no sentido da gente trocar experiência, principalmente em caso difícil, né? Então, se eu encaminho para um dentista, cada vez que eu tenho uma suspeita que essa questão do apertamento, de bruxismo, da própria oclusão tem alguma coisa a ver com o zumbido, eu quero um feedback dele depois, né? Não é encaminho, tchau, é unidirecional. É o que você achou do paciente que eu encaminhei. A mesma coisa com fisioterapeutas que vão mexer nessa parte cervical, de dor, de contratura, né? Pescoço é um para-raio enorme. A minha irmã tem problema tensão. de pescoço, porque a minha irmã tem Covid. Covid. A minha irmã, que a gente tava falando de Covid antes, que a gente vai falar um pouco do Covid também. A minha irmã tem, o dela não é apertamento, dela, lembra? É cervical. Tem toda essa coisa, bom, faz parte da genética e da família, Seu né? Daniel tem uma genética master aqui, né? Enfim, então o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, para quem tem dificuldade de mudar os hábitos alimentares, o psicólogo ou psiquiatra, e o fonoaudiólogo para fazer o exame, né, da medição da audição e do zumbido, né, a acufenometria, e para fazer os tratamentos também de quem precisa de aparelho auditivo. Então,
uma equipe e eu amo trabalhar em equipe. Você tem todo mundo no seu consultório, na sua clínica? Hoje eu não tenho mais todo mundo no mesmo espaço físico e a pandemia foi um belíssimo exemplo para a gente ver que dá para fazer as coisas à distância, né? Dá para você manter o vínculo com as pessoas e melhorar a viabilidade de todo mundo o acesso das pessoas, dos pacientes às pessoas boas. Você consegue atingir o mundo inteiro. Às vezes tem gente que é brasileiro ou descobre a Tânia aí no mundo, mora lá na China, mora, não sei, entra e faz uma consulta online. É isso, né? Então acho que o fato da gente ter sido forçado, né, a fazer telemedicina aí na pandemia foi um super avanço que mostrou uma realidade que a gente já sabia, tem brasileiro em todos os cantos do planeta. Tem. Né? E, no fim, a telemedicina facilitou esse acesso. Então, hoje tenho muitos pacientes de fora. Você coloca o perfil da doutora... No começo do podcast apresenta, mas você pode entrar em contato através do doutora Tani Gans Sanches com Z. E aí você manda um direct para ela, tem lá todos os dados. Agora, aí a pessoa, ela faz todo o tratamento. Isso é garantia de cura? De modo algum. Que eu acho que é importante falar. Perfeito, porque eu acho que quando alguém garante alguma coisa no campo da medicina, onde a gente está tratando seres humanos absolutamente individuais, a gente não está tratando a doença, garantia hoje é um negócio que me desce quadrado. Tá? Então, por mais que as pessoas busquem garantia para daí decidir se vão fazer ou não, eu sou super aberta, super franca para falar assim, ó, a garantia que você tem é o meu conhecimento e a minha boa vontade. Garantia por resultado, sabendo que cada um é não faz um pingo de sentido. Então, motivação, tudo isso acho que vale muito a pena, tá? Se você me pergunta, em quanto tempo eu vou curar? Eu vou curar? Puxa, o meu demorou meses. Cada um é de um jeito. E 10 meses, acho que foi uma coisa assim. Drica, e isso é o grosso do que a gente está vendo. Porque no fim a gente está com uma pesquisa agora com 151 pessoas que se curaram. A gente publicou com as primeiras 80 em 2020. Só que a gente publicou e continua fazendo porque eu quero chegar em 200 pessoas. Certo. Né? Porque quanto mais gente eu tiver com cura, mais eu vou entender os mecanismos individuais, que isso ainda é um mistério pra gente. O que levou cada uma delas em comum para se curarem. Isso mesmo, porque o que acontece? Com o que a gente tem de conhecimento, a gente já sabe a cura existe. Ponto. Entendi. Eu nem tô mais discutindo isso. A cura existe. Eu sou prova disso. Perfeito. A questão é que a cura não vem por uma vacina, um remédio, um negócio que é igual para todo mundo. E essa é a dificuldade maior que as pessoas têm de entender. Então, é que nem pensar em cura da enxaqueca. Pera, se a enxaqueca tem tantos contextos diferentes por trás, que sentido faz eu achar que vai ter um jeito das pessoas se livrarem da enxaqueca unânime, uniforme para todo mundo? É zero de coerência. E o zumbido é a mesma coisa, tá? Eu gosto de comparar com dor de cabeça porque todo mundo conhece. Então, se tem zumbidos que são exclusivamente da alimentação, vai no foco da alimentação. Se eu tenho um zumbido que tem a ver com trauma acústico, a gente gosta de medicação. E você também tomou medicação na época. Se tem um zumbido que é essencialmente super emocional, a gente vai na terapia ou no psiquiatra, com meditação, medicação, terapia juntos, etc. Então, tem que ser... O mais importante para definir a cura é saber o que está por trás do zumbido de cada um. Porque se somos individualidades, nunca a gente vai ter um bloco para fazer igual para todo mundo. Não faz um pingo de sentido para mim. Claro. Né? Então, é pura coerência. E aí mora a dificuldade que as pessoas têm quando a gente fala de cura. Então, eu também quero me curar. Como é que eu faço? Qual que é a cura? A cura é dependendo... O caminho pela cura, vamos falar melhor. O caminho para a cura depende dos fatores envolvidos em cada pessoa, né? Quando a gente fala em ouvido, existe o escutar, né? E o escutar, ele é uma transmissão também cerebral.
né, do cérebro ligado ao ouvido que escuta. E às vezes esse também existe, o zumbido também vem desse problema de um curto-circuito, não sei se pode ser chamado assim, um probleminha nessa transmissão? Perfeito. Eu gosto de falar para os pacientes que o ouvido é o órgão que põe para dentro, pega do meio ambiente e faz entrar. E isso não basta. Porque o som que entrou precisa fazer um caminho, percorrer uma estrada até chegar numa parte bem específica do cérebro, né? E daí, ali nessa parte do cérebro, a gente entende o que a gente ouviu. Então, o ouvido só põe para dentro. É Certo. lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada por ouvido, mas ele não basta para a gente entender. Então, todo esse caminho, essa estradinha entre ouvido e cérebro precisa estar bonitinha, asfaltada, para que os impulsos elétricos possam correr, né, fluir rapidamente e levar essa informação para essa potência que a gente tem na gente, que é o cérebro, né, a 8ª maravilha do mundo, juro. Quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu me apaixono, para que o cérebro possa dar conta dessa tarefa super complexa de entender aquilo que o ouvido ouviu. Então, sim, nessa estradinha, a gente pode ter problemas de modo que o som não chegue direito, ou mesmo que chegue, o cérebro não interprete direito. E daí isso resulta em não entendi. E por isso as pessoas acham que quando não entendeu, o problema está só no ouvido. Pode estar no ouvido, pode estar na estradinha, né, no nervo auditivo, nas estações, e pode estar no cérebro. Então, também é todo um caminho que a gente tem que investigar nas pessoas com zumbido. Tanto é que às vezes tem problemas na escola, né, das crianças, que as mães acham que é TDAH, um dos parâmetros para você descartar é o exame de ouvido, né? De audição. Audição. Isso. Que às vezes tem alguma... Isso é legal as mães saberem. Às vezes tem algum desvio, assim, alguma probleminha na transmissão. E às vezes só com fisioterapia na fono conserta, dependendo do problema. Perfeito. Então, tem muita queixa, né, de mãe e professor que a criança não entende o professor. E daí vai lá e faz um teste de audição e tá lindo, o ouvido tá lindo. E daí a gente tem que pensar nessa questão do cérebro, nas alterações do processamento auditivo. É como é que o cérebro tá se comunicando com o ouvido. O ouvido tá beleza, mas essa conversa entre ouvido e cérebro peca. Que é o canãozinho. Digamos, se tivesse um fio, é um problema no fio, não no ouvido. Não no ouvido. Pode ser depois do ouvido. Pode ser no caminho, no fio, né? Ou pode ser no próprio cérebro. O jeito que o cérebro coordena todas as informações. Então, a gente tem 3 partes. Tem o ouvido, que tem ali não é tambor, como é que chama? O ouvido, a cóclea. A cóclea e tudo mais. E tem o fio... E tem o cérebro. Exatamente. E como é que você detecta onde está o problema? Primeiro, conversando com a pessoa, né? De conversar, às vezes a gente já tem suspeita. Isso aqui pode ser no ouvido, isso aqui pode ser no nervo auditivo, isso aqui pode ser no cérebro. Então, de conversar, você vê se é um sintoma, se são vários, se a pessoa, criança ou adulto, se tem síndromes, né? Se nasceu certinho, nasceu com malformação. Então, a gente já vai desconfiando, né? E daí é um conjunto de exames que vem junto, além da conversa. Então, o exame físico, o exame de audição, que eu acho fundamental. E a gente tem exames, né, com os nomes complexos, que podem mostrar pra gente diferenças de problema no ouvido ou depois do ouvido. Entendi. Né? Então, juntando esse monte de informação, o quebra-cabeça acaba ficando mais fácil da gente identificar e daí tratar adequadamente, né? Porque criança que não vai bem na escola por causa de processamento auditivo, sendo tratada com TDAH, é um negócio que nunca vai ter. Né? Fica muito impreciso. Né? Exatamente. É muito legal as mães terem acesso a essa informação, principalmente, ou quem, né, digamos, se você é avó, ou quem está escutando, porque eu acho que é um exame imprescindível para se fazer se seu filho começa mal na escola, está tendo problema de compreensão de texto, ou está trocando palavras, sei lá. Alguma probleminha que você começa a detectar,
além do exame de visão, que às vezes pode ser. Com certeza. Pode ser também um problema de fono. De ouvido, né? De ouvido e todo o campo, né? Que engloba a audição. E aí, você também... A gente começou a falar... Antes da gente seguir, porque eu queria falar com você, o que você tem de dados para dividir com a gente, mas não fala agora, vamos deixar mais para o final, em relação ao que você já constatou que pode ser um caminho para a cura. Mas eu queria conversar com você, porque a gente passou aqui por uma pandemia, né? E uma das causas que as pessoas relataram, dos efeitos do Covid também foi o zumbido. Fala mais sobre isso. Nem me fale. Olha, a gente passou o primeiro semestre... Põe ali... o microfone um pouquinho Desculpa. mais perto. Põe assim, ó, puxa para você um pouquinho A mais gente perto. passou o primeiro semestre da pandemia sem ter um pingo de noção... De nada. Que Covid... De nada, exatamente, né? E daí, a partir de agosto de 2020, surgiu a primeira pesquisa sugerindo que Covid podia causar o zumbido. E na minha cabeça, eu estava vendo o zumbido pelo lockdown. Não pelo estresse. Pelo estresse, pela comida de conforto que a pessoa busca, pelo apertamento que cresceu horrores, pela cervical que foi pro brejo, pro beleléu, né? Com as pessoas ou dormindo em casa, dormindo no sofá, ou trabalhando de home office inadequadamente. Bebendo mais, a bebida tem açúcar, o muito fone açúcar. De ouvido direto. Né? Assim, foram muitas causas que o lockdown trouxe. Então, eu não estava ligada com a Covid, certo. Né? E hoje a gente sabe que tem 3 jeitos da Covid pegar o ouvido, sacrificar o ouvido das pessoas. É constatado mesmo? Tem pesquisas cientificamente quase 14,8%, né? Das pessoas super... 1,4 pessoas a cada 10. Pois isso. é. Então, aquela 1,4 é ótimo. Uma pessoa e meia. É uma pessoa e meia. Fica com problema de zumbido. Mas a ideia é que hoje está muito bem aceito, tanto pela pesquisa, como a gente vendo as pessoas falarem assim, ó, eu tô com Covid e além do meu mal-estar respiratório, de tosse, de garganta, começou um zumbido no ouvido. Então não deixa dúvida nenhuma mais. Que é Covid e zumbido. Covid e zumbido. Então, o zumbido na Covid pode aparecer na vigência ou logo depois, fazendo parte da Covid longa, que é o depois que a pessoa vai perceber um zumbido, o depois que ela vai perceber uma perda de memória, o depois que ela vai perceber uma queda de cabelo. Às vezes não é naqueles dias que a pessoa está pior de sintomas, né? Então, isso é tudo... Tem que estar tudo na nossa cabeça, né? E daí, se eu pensar, ó, o que a Covid tem, o que o coronavírus tem para causar zumbido? Ele tem 3 coisas. Ele ataca nervo, do mesmo jeito que ele ataca o nervo do olfato e as pessoas perderam, né, o olfato. Ele pode pegar o nervo da audição. Outro, ele ataca vaso sanguíneo, que é acho que uma das grandes justificativas pelas quais a Covid se espalhou pelo corpo inteiro, porque todo o corpo tem vaso sanguíneo. Então, se você inflama a parte de dentro do vaso sanguíneo, nossa, é do Oiapoque ao Chuí do corpo, verdade. vulnerável à inflamação dos vasos sanguíneos. E a terceira coisa, que daí se fala menos na literatura, é que a gente tem um certo estoque, como se fossem as prateleirinhas arrumadas dos livros, os estoques de vitaminas e minerais, que são a base do trabalho das células. A base. E a Covid passa ali, ó, faz uma bagunça, joga tudo no chão. E essa é a parte mais difícil de ser aceita, porque no atendimento da urgência da Covid, ninguém vai ficar pedindo exame de sangue para ver minúcia. Claro. Então, isso ficou para trás, mas não deixa de ser verdade, né? Entendi. Então, se o ouvido se desorganiza dessa maneira, o vaso sanguíneo, né, foi para o beleléu. O nervo auditivo e a falta de estrutura para o trabalho das células, está aí um panorama terrível para o ouvido, que é mega frágil, ficar trabalhando bem, né? Então, eu acho que muitos ouvidos acabaram sucumbindo por causa desses mecanismos de ação do coronavírus. Pelo menos os que a gente sabe até agora, né? Legal. Você deve ter recebido uns casos bem complicados, né? Nem me fale. Tem os mais fáceis,
que são mais simples. Não digo mais fáceis, mais simples. Mas conta pra gente, assim, alguns casos bem difíceis. Olha, os difíceis para mim são aquelas pessoas que têm muitos sintomas. O zumbido é só um. E que eu olho e ouço e fico pensando, bom, se eu conseguir ajudar a pessoa no zumbido, que é o que ela tá me pedindo, a vida dela ainda vai continuar muito complicada por causa de todo um contexto, porque eu sempre pergunto, né? É todo um contexto e ela vem me pedir ajuda para o zumbido, porque ela não está enxergando que tem tudo para melhorar. Tudo tem relação. Precisa que tudo tem relação do jeitinho que você falou. A gente é um corpo único, só que a medicina é dividida. A conta não fecha. Porque se você vai num médico para olhar o zumbido e você tem pressão alta, tem diabetes, tem depressão, você tem problema do sistema imunológico, quer dizer, a conta não fecha, mas o paciente está querendo que você resolva um problema, né? Então, acho que esse olhar que a gente passou a ter, esse olhar mais integrativo do ser humano, evidencia, escancara para a gente que é importante tomar medidas como um todo. Então, isso é difícil para mim quando a pessoa vem com a cabeça fechada e me encontra com a cabeça aberta e eu tô falando, a gente precisa limpar o meio de campo do jeitinho que eu falei para você, mas você é cabeça aberta e você adere bem, né? A gente precisa começar por outras coisas, às vezes, que não vão dar um resultado imediato no zumbido. O tratamento dela vai demorar mais. A pessoa morre de pressa. Ela tá tão mal que ela quer melhorar ontem. E daí tem todo um trabalho para fazer, sabe? Então, acho que uma resiliência. Esse é um paciente difícil para mim. Não é nem que o zumbido é difícil, é o perfil de personalidade de você convencer a fazer, olha, vamos fazer um planejamento. Eu não faço milagre. Eu adoraria se eu pudesse fazer, se eu tivesse recebido, né, esse mérito de fazer milagre na vida das pessoas. Mas a gente tem o conhecimento para fazer estratégia. E às vezes, principalmente quando o paciente viaja de outra cidade para fazer a consulta, né, a expectativa de que ele saia curado é muito grande. Drica, é muito difícil lidar com esse tipo de paciente. Se não, o resto, seja zumbido com perda, seja zumbido sem perda, dá pra gente explicar... Perda do quê? Perda auditiva. Tá. Perda auditiva, porque eu lembrei do seu pai, né? Dá pra gente explicar o que tá acontecendo e acredita, explicar já ajuda muito. Porque como o zumbido tá num rótulo, numa névoa de um negócio horrível para todo mundo... Tirar o peso disso ajuda muito, né? Mas, enfim. É que nem eu falei, uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Então eu tenho uma chance de me curar. Tem uma chance. E antes de curar, olha, eu sou super adepta da cura porque... Ou diminuir o volume. Com certeza. Eu sou super adepta da cura porque é a bandeira que eu carrego. Eu tinha que provar para quem é cético e fica propagando que não tem cura, que a cura existe. Eu já provei. Né? Só que eu vejo hoje o efeito colateral de eu ter provado isso, né? Que é, bom, se tem cura, qual que é a cura? Porque agora... Me dá um remédio aí que eu quero amanhã. Me dá um remédio aí e agora a melhora parcial não serve, porque daí parece uma falha de tratamento, né? É boa, é verdade. Antes as pessoas sofriam porque, não tem cura. Eu falava, gente, melhorar 50% não é cura, mas também não é ficar... do jeito que tá. Então, vamos botar a cabeça no melhorar 50%. Agora que a gente comprovou que existe cura, o 50% parece porcaria. Entendeu? Então, é muito difícil a gente ajustar a expectativa. Eu te perguntei que é difícil, porque pra mim... difícil, já aquele zumbidinho que pra mim era assim, infernal, quando a gente mediu, eu acho que era 4, não era nem 4. Eu acho que era 4. 4, que pra mim era um negócio horroroso. Exatamente. E aí, pra mim, difícil é volume. Não foi o Kurt Cobain que disse que tinha zumbido no ouvido e até ele se matou por conta de um zumbido que era assim, enlouquecedor? A história é mais ou menos essa? Acho que a história dele é mais ou menos essa. Tem muita gente do mundo da música assumidamente aí com zumbido.
né? Porque o trauma acústico é uma causa mega prevalente. E daí, o que que acontece? O pessoal da música, vamos pensar, você teve um trauma acústico, você foi numa festa, mas você não vive de música. Então, imagina eles que podem ter o ouvido sensível e eles têm que continuar na profissão, no trabalho. Então, eles não param e daí você quer ajudar com tratamento, mas o próprio trabalho expõe a pessoa à agressão e a outra coisa que a conta não fecha. Né? E daí também acho que isso tem a ver com essa ideia de não tem cura. Não tem cura porque a agressão continua, principalmente nessa profissão. Né? Não, mas ela vai continuar também, digamos que se você continuar tomando café, continuar comendo doce, continuar tendo a pressão continuar alta, não se comprometer ainda, vai continuar. Sim, com certeza. Mas no meio da música, quem trabalha com som... aí é exposto... É o tempo inteiro. E a paixão deles. É a paixão deles. Então, eles não querem largar. Primeiro tem paixão, vão largar, porque, depois tem a profissão, o amor, o financeiro, tem tudo, né? Só que faz mal justamente pro órgão de choque deles. Então é complicado também esse meio de campo, viu? Qual o caso, por exemplo, um caso de como que são os casos com volume alto? Boa. Então, a gente tem, para incomodar as pessoas, a gente tem o volume, tá? Só que às vezes não é só volume que incomoda. Quanto mais agudo, mais incomoda. O meu era agudo. Então, o seu era agudo, que você imitou aí, pareceu pernilongo. Eu sempre odiei pernilongo desde a infância, né? Então, você faz ideia de que não é intensidade. Você vê, pernilongo é um som baixinho. É um som baixinho. Só que ele é muito agudo. Então, o seu é um zumbido. Quando você falou 4, a média é de 5 a 10. Então, ele é abaixo da média dos zumbidos. Que até eu lembro, olha, é tão louco que eu me lembro no dia que eu fiz o exame, que fui naquela cabine e tudo mais. E ela falou assim, mas você só tem 4. Eu me lembro que ela falou, mas você só tem... Você sabe... Não, ela falou, você só tem. Ela falou assim, o seu é 4. Eu falei, é baixo. Eu falei, não é possível que seja baixo. Não é possível, isso aqui... Eu não consegui entender. Perfeito. E faz muito sentido você não conseguir entender. Porque existe uma média. Assim como existe a média do colesterol, da glicemia, etc., existe uma média de zumbido estabelecida por várias pesquisas. Então, a maioria que tem zumbido e faz o que você fez, tem lá ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10 decibéis nível de sensação, que é a unidade que a gente usa. Então, a gente chama 1, 2, 3 e 4 de abaixo da média. De 11 para cima, de acima da média. E não quer dizer que o ser abaixo da média coloca para baixo, né, desvaloriza o sofrimento da pessoa. É que a gente que entende dos números tem que associar o volume, a gente tem que parametrizar, mas a gente tem que associar o volume que a pessoa está tendo de zumbido com a frequência sonora, que quanto mais agudo, pior, e com as crenças que a pessoa tem. Então, por exemplo, a pessoa que chega na primeira vez no consultório, vai medir o zumbido, ele dá baixo e o sofrimento dela é altíssimo, muitas vezes é porque ela já tá com a crença instalada que não vai ter cura. Ela já viu o resto da vida dela, já projetou o resto da vida dela vivendo daquele jeito. Então, essa crença, muitas vezes, determina o sofrimento muito mais do que o volume, né? Então, o volume é um dado para a gente ver. Mas há uns 2 meses atrás, eu atendi um moço de 21 anos pela primeira vez. E o zumbido dele, sabe quanto era? A gente está falando da média de 5 a 10. O zumbido dele era 54. Como assim? Como assim? Foi a primeira vez que eu vi 54, porque a gente tem 27, 35, a gente tem coisas bem altas, porque um serviço de referência é isso, acaba vendo coisas mais graves do que a média dos serviços que não são de referência. Mas 54, eu fui a primeira a duvidar, né? Eu falei, nossa, deve ter tido algum engano no exame, né? Só que a fono com quem a gente trabalha é mega metódica. E quando ela fala, Tani, essa é a resposta dele hoje, né? Então, pessoas precisas que testam e retestam, dão a mesma... É muito alto, não dá pra gente... Como é que a pessoa vive? Mimetizar isso. Aí é que vem a coisa. A pessoa vive
do mesmíssimo jeito do que outras que têm zumbido 10 ou 15 ou 4. É incrível, Drica. E daí a gente vê o quanto o volume não é 100% responsável pelo incômodo que a pessoa vai ter. Tá? Então, tem gente com zumbido alto, acima da média, e crenças que não são tão limitantes. Ou capacidades de adaptação que são muito maiores do que a média das pessoas. Então, resiliência, como você estava falando, né? A esperança de que isso daí vai melhorar. Então, é todo um conjunto enorme de variáveis que fazem com que o zumbido de cada pessoa seja quase como a impressão digital. Quase como, né? Porque impressão digital não existem duas. Zumbido existem 2 parecidos. Mas é muito, muito, muito individual. E qual que foi a razão desse volume? Trauma acústico. Foi trauma acústico. Nos jovens é a maioria que trauma acústico? Nos jovens tem muito trauma acústico, seja por fone de ouvido ou por ambiente, né? Jogo de futebol, torcida, vuvuzela, tal. As festas, as raves, etc. Tem muito, hoje em dia, muito apertamento, tá? Porque foi um acréscimo aí da pandemia. E tem muito estresse nos jovens, é de dar pena, né? A autocobrança deles, ou tanto que eles são perdidos na vida, perdidos porque estão fazendo uma profissão que não é o que elas gostariam e que os pais projetaram para eles, estão numa profissão às vezes que amam, mas não têm independência financeira. Então, a vida dos jovens hoje, emocionalmente, eu diria que está caótica. Muito consumo de drogas, né? Bebida. Muito, né? E uma cobrança do perfeito, isso foi um assunto que você falou o negócio, remuneração financeira, o jovem... Não, eu falei, gente, peraí. Antigamente, era muito difícil se você ver um homem de 25 anos, 20, 30 anos, tendo o que tem hoje em dia. E a internet, apesar de eu trabalhar com a internet, ela vende uma fórmula de sucesso como se isso fosse fácil. Com 5 certeza. passos para você ficar rico. Aí o cara mostra... todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os pulos que eu... Como é que é? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, tombos do que eu levo. E a pessoa vem simplesmente um belo dia e fala, olha, eu fiquei rico, mas isso é para muito poucos. Aí o jovem vem, vê aquilo e fala, mas por que eu não sou rico também? Eu tô trabalhando, mas demora. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo Instagram, não sei o que. Quer dizer, eu tô fazendo tudo que tem falam, que fazer, não tô ficando rica porque demora mesmo. Exatamente. E essas estrelas são estrelas, vem para um e vem para outro, mas a maioria rala muito. E eu acho que o jovem ele tem se cobrado muito em relação ao sucesso, ao corpo, coisa que a gente não tinha tanto. É verdade. Então eu acho que tem muito exemplo, e às vezes exemplo que não é real, né? Porque então o jovem fica muito com a impressão que ele está perdendo. Isso. Né? Que ele está em desvantagem. E daí vem toda essa neura de correr atrás de uma coisa que é uma meta, né? É uma meta, mas fica tão pesado. Fica tão pesado, né? Então eu acho que altamente gerador de estresse e de todo esse comportamento deles, né? De compensar em substâncias que fazem mal também, né? Enfim. O meu pai, por exemplo, vou falar de surdez, né? Que a gente tem que falar, meu pai, ele tem essa surdez e o zumbido dele é em cachoeira. Ele nunca reclamou desse zumbido. Ele falou um dia, quando eu tive zumbido, que ele falou pra mim que tinha zumbido. Você tem uma noção. Perfeito, você nem sabia, né? Nem sabia. A gente convivia muito bem. Existe o zumbido, e aí eu fiquei tão neura na época com esse negócio de zumbido que eu fui estudar assim, a respeito. E uma vez eu li que, às vezes, se suscitou num determinado momento o estudo. Claro que se estiver errado, você me fala. Que se você fizesse uma operação para surdez, você resolveria o zumbido. E isso não é verdade, que pode até piorar, não é? Porque os barulhos externos, eles ajudam a amenizar o barulho do zumbido. Perfeito. Ele ameniza, quer dizer, você esquece dele. Me lembro que durante o dia eu esquecia. Perfeito. Então, eu acho que o racional, para ficar mais fácil para entender, explica assim, de maneira mais... Imagina que o ouvido,
seja uma empresa... Mas isso é verdade. Existiu uma época, uma coisa Sim. que... Não, sim, ainda tem esse vínculo. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Então, imagina o ouvido como se fosse uma empresa com 15 mil funcionários, certo. Que são as células auditivas. Quando os funcionários estão beleza, esse ouvido tá lindo, maravilhoso, tá? Sim. A empresa de vento em popa. Só que tem muita coisa nessa vida que ataca funcionário do ouvido, né? Da empresa. E à medida que eles morrem por causa das agressões da vida moderna, o diferencial dessa empresa é que não tem contratação. Morreu. Ou seja, a célula auditiva é exatamente isso. Morreu, tchau. Não tem como renascer. Você tem funcionário a menos. Você não vai poder contratar nem outro. Você tem funcionário a menos. Então, existem ouvidos, empresas, né, cujo presidente, à medida que perde 15 mil, está com 13 mil funcionários, que fala assim, gente, tudo bem, a gente se adapta, então vamos diminuir aqui e a gente passa a ser uma empresa de 13 mil. Essas empresas só têm perda de audição, perda de funcionários. E existem empresas cujo presidente fala assim, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma empresa para 15 mil. Se temos 13 mil, vamos acelerar o ritmo de trabalho de quem está aí. E daí, essa hora extra, essa sobrecarga de células, funcionários vivos, isso é gerador de zumbido. Então, para 90% das pessoas, o zumbido é o ritmo acelerado de funcionamento do ouvido. Acelerado por quê? Para compensar a perda dos outros funcionários. Né? Então, quer dizer, vamos explicar forma prática. Porque não serve para o seu caso. Tá? Não serve para o meu? Não, o seu caso estava muito mais em outras coisas ali também fora do ouvido, mas focando no seu pai, né? Tá. Que você falou. No caso de surdez. Ele tem perda de audição e zumbido, né? Tá. Então, existe uma chance muito grande do zumbido dele ser por causa da perda auditiva dele, ou seja, o ouvido uma parte do ouvido trabalhando a mais para tentar compensar a parte que está trabalhando a menos. A parte que trabalha menos no ouvido dá perda de audição. O zumbido é tentativa de compensação. Entendi. Tá? Então, a ideia do corpo lançar o zumbido não é agredir a vida de ninguém. Opa, alerta, fomos agredidos. Perdemos companheiros aqui de trabalho. Quer dizer, deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir. A empresa foi agredida. Então, o zumbido não é o vilão da história. Quem é o vilão é quem agrediu e fez funcionário / célula morrer, tá? E daí, por isso que também os casos que nem o dele são muito mais envolvidos dentro do rótulo do não tem cura. Porque o que não tem cura, na verdade, é a perda de audição. Funcionário não vai ser recontratado. Então, tem que usar estratégias para melhorar a audição que não são de retomar aqueles 15 mil funcionários, tá? Então, o plano número 1 para quem tem perda de audição é aparelho auditivo. É a coisa menos invasiva. E vai falar pro seu Daniel os aparelhos auditivos. Então, essa é outra linha de pacientes coisa de difíceis. E ele é velho. Não é coisa de velho. E o meu sogro é a mesma coisa. E fica assim, ó. Eu falo pra ele, pai, a pior coisa é que você fica... não quer, porque a pior coisa é coisa de velho que fica assim. Você fala com ele, fica... Hã? Fala... Aí troca de lado, porque ele não sei se ele não ouviu. Aí eu não tô escutando. Aí ele fica... Aí eu falo, isso é coisa de velho. Mas é uma cabeça dura... É ótimo você ter levantado isso, porque esse é outro perfil de paciente muito difícil. Quando você tá ali mostrando o caminho para ele, e às vezes o caminho é um passo, mas ele não quer dar aquele único passo, tá? Então existe uma resistência. A resistência pode ser estética, tá? E os aparelhos hoje diminuíram muito de tamanho, tem cor diferente, etc. Pode ser, às vezes, financeira. Mas às vezes tem muito de eu não me aceito assim, ou alguém da minha família, ou medo de alguém da família não aceitar. Não acredito. Né? Com certeza. Jura? Alguém da família? Outra pessoa que não está escutando? Com certeza. Pelo amor de Deus. Tem muito caso de marido que precisa e a esposa acha que vai pegar mal. Pelo amor mas tem de muito. Às vezes a gente vê o paciente quando vem sozinho no consultório, a gente explica, e ele fala, não, doutor, eu vou, então eu vou.
Aí depois ele desiste, depois de contar para os familiares, né? Então, na cabeça de muita gente, quem se trata com aparelho auditivo vai ter uma diminuição de performance, de status. Só que eu vou te falar uma... Vamos ver se você concorda. Eu gosto desse assunto, né? Quando você escuta, você também diminui a sua parte cognitiva. Porque se você começa a ficar alheio à conversa, você começa a diminuir a performance cerebral. Então, se você acha que as pessoas vão olhar você de maneira, como você falou, depreciativa, saiba que você não está... Que se você achava que que você era velho, como é que eu vou me explicar? Que você passava uma imagem de velho, na verdade você está acelerando o envelhecimento cerebral. Perfeito, perfeito. Então, duas coisas. Primeiro que se a pessoa acha que aparelho é coisa de velho, porque daí vão achar que ele tá velho. Isso. A ideia é que o já mostrou para todo mundo ele é velho. Que ele não tá escutando. Ou então ele não fala mas fica alheio, aí não escuta nada. Então, as pessoas têm um olho para perceber quem não escuta, que não depende de ver o aparelho auditivo na orelha das pessoas. Isso. Então, esse é um negócio que precisa ser mudado. Mas né? existe a real diminuição da memória. Da cognição cerebral. Com certeza. Porque o ouvido não é simplesmente escutar. Com certeza. Ele alimenta o cérebro de informação. Perfeito. E se você não escuta, você não está alimentando o cérebro. Maravilhoso. É isso mesmo, né? Então, se os neurônios são funcionários ultra específicos de trabalho dentro do cérebro, os neurônios auditivos precisam ser alimentados com som. E cada vez que o ouvido tem uma perda auditiva, é como se fosse uma portinha que está ficando mais seletiva. Tem um monte de som que não passa mais na porta. E daí não chega no cérebro, não estimula os neurônios auditivos. E daí a grande vantagem dos aparelhos auditivos serem estimuladores focados naquelas frequências que as pessoas precisam receber. É porque existe um ajuste de volume, né? Absolutamente individual também, né? Então o aparelho é o mesmo e o fonoaudiólogo é a inteligência por trás da regulagem do aparelho para cada orelha de cada paciente, dependendo do grau de perda e da presença ou não de zumbido. Então, tem ali um ajuste para fazer, para a gente procurar qual é o par perfeito. Um conforto. Mas o par perfeito de aparelho com a orelha de cada paciente. Agora, em relação a essa operação que eu falei para você, que suscitou no momento de a pessoa fazer uma surdez, você corta ali dentro, a pessoa fica... Entendeu? Entendi. Então, a gente começou a falar de recuperação da audição e eu parei no meio do caminho do aparelho. Então, existia isso aí, que por incômodo enorme com o zumbido, a pessoa pedir para cortar o nervo. Isso, cortar o nervo, tá? Então, como se cortar o nervo fosse uma coisa simples. Não é, tá? É uma região complexa ali do ouvido cirurgicamente para o cirurgião chegar. Depois que cortar o nervo, é garantia de surdez, isso sim, dá para garantir, porque é que nem uma estrada que você põe uma rachadura ou explode uma parte da estrada e você não vai chegar do ponto A ao ponto B, não vai. Agora, não é garantia de interromper o zumbido, porque quanto mais tempo existe de zumbido e a zona de virada, o tempo de virada é mais ou menos 2 anos, né? Quanto mais tempo tem esse zumbido, mais existe a chance de um controle cerebral ser assumido na geração do zumbido, de modo que se você corta a origem... Ele procura outra estrada. Aquele ali já assume, o foco cerebral assume a permanência do zumbido, sem você precisar do ouvido, porque o nervo foi cortado. E né? aí que era um probleminha, vira um problemão, porque aí você não... Claro. Nossa! Como que é que Claro. Então, essa ideia, quando as pessoas me perguntam, hoje mais esporadicamente, não dá para cortar o nervo? Nunca indico cortar o nervo para ninguém, porque a única coisa garantida é ficar surdo. E as pessoas, quando estão muito incomodadas com zumbido, Drica, elas falam assim, eu topo até ficar surdo só para não ter zumbido.
E daí ficar surdo quando você não é horrível. Nossa. Então, você acha que você vai aguentar, só que ficar surdo é horrível. Então, as pessoas, às vezes, se colocam em umas posições muito embaraçosas. Às vezes desespera. Por desespero. E eu sou a que mais tenta falar, gente, nada de medidas radicais. Eu falo nada. sempre, nunca aperta a tecla desespero. Apertou a tecla desespero, você só vai fazer besteira. Perfeito. A minha terapeuta, né? Eu falei pra você que eu adoro terapia, né? A minha terapeuta falava assim, por mim, desespero seria uma palavra para riscar do vocabulário. Concordo. Né? Porque você vê quanta gente fala assim, nossa, eu tô desesperada. Eu falo, troca por aflita. Eu tô aflita com isso. É uma palavra menos pesada. Porque você colocar isso na rotina da sua fala é muito pesado. Então, tudo acaba ficando mais difícil. E desespero é para medidas extremas. Não é para as coisas do dia a dia. É verdade. O desespero é uma coisa... É muito maior do que a gente imagina, né? É o desespero. Mas eu acho que as pessoas, elas... Essa fala aflito, ela cabe mais mesmo. E você encarar. Eu acho uma coisa também... Encarar o problema, não deixar ele pra lá. Eu falei esses dias no meu Instagram, eu falei, não aperta a tecla, foda-se. Porque o envelhecimento, parte do envelhecimento também é aceitar que as coisas vão começar a quebrar. Você viu alguma associação também do envelhecimento, da menopausa no zumbido? Super, Drica, super, né? Primeiro que uma das causas de zumbido é a perda de audição, então a terceira idade tem mais perda auditiva do que outras idades. Certo. Né? Porque o envelhecimento concentra ali, né? Então, sim, tem relação. Menopausa tem uma super relação porque é uma bagunça no funcionamento do nosso corpo. Toda médica que eu venho aqui fala da importância dos hormônios. Então vamos lá de novo falar da importância dos hormônios. Porque os hormônios são mensageiros da vida. Hormônio é vida. Hormônio é vida, exatamente. E o que acontece? Uma coisa que foi um acréscimo na minha vida aí na pandemia, cursos que eu acabei fazendo de hormônio, a gente se engana muito com o fato de pensar na menopausa como uma falência dos hormônios ovarianos. Porque a gente tem mais que pensar que existe todo um eixo de hormônios de cima a baixo. E produzidos no cérebro. Exatamente. Então, quando a gente chega a ter sintomas do fim da linha, é porque a gente já está com sintomas sem saber do começo da linha muito antes. Começo, fim. Exatamente, né? Então, a comprovação da menopausa é quando a gente tem os sintomas, lógico, mas evidências nos exames de sangue que mostram essas alterações, se não a alteração temporária do climatério ou a permanente da menopausa, isso. Né? Só que muito antes, a coisa já tá rolando. Tem pessoas que têm 10 anos, começam com alterações de sintoma 10 anos antes de entrar na menopausa. Às vezes demoram, né? No climatério, né? Exatamente. E lembrando que o climatério são antes do período anterior à menopausa, que a menopausa é um dia, é a última gota de sangue que você teve na vida. Isso é a menopausa. A menopausa é um dia da sua vida. E aí é constatado a menopausa se após essa última gota de sangue você vai ficar 12 meses sem menstruar. Isso. Então isso é menopausa. Na verdade, a menopausa se popularizou o nome menopausa. Você entrou na menopausa, mas na verdade é climatério, menopausa e depois pós-climatério. Perfeito. Mas essas transformações hormonais, elas causam uma desordem no corpo em tudo. E muito antes da questão do estrógeno, da progesterona, a gente tem alteração de melatonina. Então, a mulher já não dorme bem muito tempo antes. A gente tem a questão da vitamina D, que, né, hoje está lá numa transição de nome para hormônio. A gente tem a questão da tireoide, a santa da tireoide, né, que é fundamental para o nosso corpo e que na Covid sofreu, é outra que sofreu, além dos ouvidos, né, todo mundo ficou em casa. Sofreu horrores. E o ouvido tem receptor para o hormônio da tireoide, né? Então, é isso, é tudo. A menopausa é um belíssimo exemplo do que você falou lá no começo.
tudo é interligado. E por isso, hoje, a medicina quadradinha dividida em partes não faz um pingo de sentido mais para mim, apesar de eu ter aprendido assim. Quando você começa a olhar a pessoa como um todo, é que nem um caminho sem volta. Não dá para pensar pequeno quando você aprendeu a pensar grande. Não Claro. dá, né? Então, quando a gente vai tratar uma mulher com zumbido que tá na menopausa, Então, uma das... você tem que Aí olhar entra o tudo. exame de sangue. Com certeza, né? Exame de sangue ajuda muito. Eu falo que exame de sangue é como se fosse a linguagem das células. Eu ouço essa linguagem em paralelo com a linguagem da própria paciente, né? Eu fico tão feliz quando eu consigo trazer profissionais que nem você, como eu tenho trazido aqui no DricaPod, para dividir essas informações que são tão preciosas para a mulher madura e para todas as mulheres que estão vindo aí, porque isso são assuntos que não são falados, as pessoas não conversam e mesmo esses assuntos, eles são muito conversados entre o meio médico. Então, a gente tem podcasts de médicos, mas os podcasts de médicos, videocasts, são só médicos. E às vezes é um linguajar mais difícil, né? Muito técnico, que se torna até interessante. Aliás, dica para os médicos, se você for abrir o podcast, tenta fazer uma coisa mais, né, mais coloquial. Mas, enfim, essa coisa de eu poder trazer essa informação que é tão valiosa. Eu aprendo muito aqui. Aprendo muito. Imagina, eu nunca sabia que a tireoide tem a ver com a audição. Então, eu fico muito feliz e orgulhosa desse meu trabalho. Ah, sabe? eu também, viu? Você não acha isso tão mesmo. legal a gente reverberar, a gente poder informar as pessoas, esclarecer? Porque comunicação é tudo. Perfeito. Conhecimento é um bem adquirido que ninguém tira de você. Não. Né? Conhecimento é a chave, é a sua preciosidade, é a sua riqueza. Né? No problema que for, na questão que for, conhecimento é muito importante. Conhecimento empodera. Eu acho que isso é uma super realidade. Né? E você tem esse jeitão aberto, tudo entra, né? Tudo acrescenta. Verdade. Isso é muito bacana, né? Eu gosto muito desse perfil. Ô, Drica, e você sabe que uma das coisas que eu fiz na pandemia foi criar um projeto que chama Médicos que se Importam, que está muito alinhado com isso, porque a medicina foi bombardeadésima na pandemia, Sim. né? E essa é uma dor que eu carrego, porque, putz, tem tanto médico legal, né? Você falou assim, eu gosto de trazer gente que nem você e tal, porque esse olhar do todo, falar simples, tem muito médico escondidinho por aí que é riquíssimo de conhecimento, verdade. de atenção, sabe? Consulta olho no olho, os ouvidos atentos, esse olhar da pessoa, não é da doença. Concordo. A gente não é um órgão doente, Não é. né? E essa coisa da empatia, da compaixão, eu acho que é muito bacana que a gente possa levantar essa bola para os pacientes não se sentirem assim desamparados, né? Para as pessoas terem acesso à informação. Às vezes, Com pessoas certeza. que não têm possibilidade Com certeza. de ter essa informação. E se eu fiz. Esse canal é isso, sabe? O DricaPod é isso, é informar. Claro, é um podcast, um videocast para mulheres maduras, mas que tem muito a acrescentar. Por exemplo, eu teve uma médica, a doutora Alana, que é uma médica vascular, que a gente conversa, todo o podcast, toda a conversa, a gente fala sobre menopausa, sobre envelhecimento. E ela falou, por exemplo, coisas, olha que interessante, eu vou falar aqui, vou falar do meu modo como eu entendi. Um problema, às vezes, um problema na relação. Ela fala assim, às vezes a relação não é só secura vaginal. Existe uma inflamação, algum problema no nervo, é uma síndrome, não sei, alguma coisa no nervo que passa perto do útero, que na hora da penetração, a pessoa se morre de dor. Isso é causado por um problema vascular. Olha aí. Então, esclarecer, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu já fiz exame hormonal, não, tá tudo em ordem, tá tudo certo, consigo sentir dor? Tô ainda sentindo dor? Então, puxa, eu fui lá no DricaPod e ela viu que talvez, vamos lá consultar um vascular? Com certeza. Ela vê possibilidade, vê luz no fim do túnel. E daí, falando em mulheres maduras, aí o que eu pensaria em deixar de informação? Muita gente acha que porque está envelhecendo, o zumbido é do envelhecimento. Só que não. Porque em qualquer idade,
a gente pode ter as várias outras causas de zumbido, as deficiências de vitaminas, minerais, os erros alimentares. Também? Tudo isso pode causar alimentares zumbido. Também? As deficiências de vitaminas e minerais, os erros alimentares, o estresse, o pescoço, o bruxismo, tudo isso acomete todas as idades. E a única coisa que acomete os idosos é o envelhecimento. É a única, que é exclusiva, né? Entendi. Então, quando uma mulher madura acha assim, puxa, tô ficando velha e é por causa disso, às vezes pode não ser disso. E abrir o leque para olhar além da idade vai poder mostrar outras coisas que até as jovens têm e que também causam zumbido. Ou seja, o olhar amplo vai dar para as mulheres maduras a mesma chance de se tratar que como uma se elas não fossem, como se elas não então, fossem quer dizer, maduras. Isso não é uma coisa da mulher madura. Isso não isso é. Não entendi. é, exatamente. Então, o que é da mulher madura é... alteração hormonal. Com certeza, com certeza. É fato. Isso pode ter implicação. Mas também isso pode ter tratamento, né? Acho que toda menopausa tem chance de ser amenizada em termos de sintomas. Não é revertida, mas ser amenizada. Bom, eu entrei na menopausa há 2 anos, junto com a pandemia. Eu tive sintoma, acho que 2 ou 3 meses. Foi procurar uma gineco integrativa, que fez toda a diferença para mim. E eu entrei com mudanças alimentares, que eu já comia bem, mas ela focou para uma questão sem glúten, me ajudou muito. A suplementação, a atividade física que eu já fiz, fui fazer mais focada. Hoje, que eu passei a minha vida, eu passei a minha vida num sobe e desce de peso, da menopausa para cá, que muita mulher engorda, eu não tenho mais problema de peso. Eu estabilizei, né? Então, eu acho que toda menopausa pode ser amenizada. Olha que interessante, eu fui fazer agora, eu tô tratando a menopausa especificamente porque eu estava sentindo sintomas que fazia muito tempo que eu não sentia. E eu sempre faço uma revisão nos meus hormônios. Então, a doutora Luciana, que inclusive veio aqui no podcast, e ela falou, Drica, vamos olhar os seus hormônios. Fiz os exames, doutora, estavam tudo... Ela falou, Drica, seus hormônios estão tão baixos como se você... E olha que eu faço reposição, que é como se você não fizesse. Então, eu tinha problema de sono. Ela tá colocando tudo em ordem. E, incrivelmente, eu falei para ela do ganho de peso, eu falo, gente, eu não sou uma pessoa... Nunca vou ser uma pessoa magrinha. Eu tenho essa luta com a balança. Então, eu engordo 5, emagreço 5. Então, eu sempre fico nessa coisa. Então, eu já incorporei que eu não vou ser nunca um pau. Mas existe... Não, mas... E nem precisa ser. Não, mas eu digo assim... eu até acho legal falar sobre isso, porque eu estava conversando com meu marido esses dias. Falei pra ele, olha, se eu começar a ter umas gordurinhas, não esquece que vai ficar assim. Porque eu fico nessa luta. Eu lutei muitos anos, doutora. Mas é que a gente não pode... A gente também tem que cuidar do peso. Mas, enfim, isso não é o assunto. O fato é que ela está colocando tudo em ordem e se acredita que... por exemplo, eu estou tomando melatonina, que o meu problema maior é o sono, manter o sono. Triptofano, ela me deu vários suplementos, refez... Resveratrol. Tudo. Já em 15 dias, minha vida já mudou. Acredito piamente. Ela fala que assim, a informação é tão importante porque as pessoas, às vezes, chegam mulheres com 40 e poucos anos, jovens, porque quando você está com a nossa idade, não sei, eu tenho 51, quantos anos você tem? Eu tenho 54. Gente, é maravilhoso, você não se enxerga. O pessoal falando que ela fala, me acho velha. Imagina, me acho ótima, eu tô na melhor fase da minha vida. É real, gente. É real, a gente tá na melhor fase da vida. E aí, eu falo que ela chega, as mulheres, às vezes, mais jovens, e fala, por conta da menopausa, eu não tenho informação que ela trabalha bem, faz um trabalho no SUS, fala, minha vida acabou. Porque os sintomas, eles variam de pessoa para pessoa, e são inúmeros, são 25 sintomas, e às vezes tem mulheres que têm os 20, não digo os 25, mas são sintomas muito fortes. Sim. E que realmente... se tornam coisas avassaladoras que precisam ser cuidadas. E precisa ter um olhar mesmo da importância do hormônio. Quer dizer que ele interfere até na audição.
Com certeza. E a audição está lá dentro desse alvo, né? Uhum. Desse alvo que o rebaixamento dos hormônios pode atacar. É só que a audição não é tão valorizada, né? Mas pra gente que é otorrino adora ouvido, né? A gente valoriza, né? Então, a menopausa realmente existe. Tem que os hormônios, a alteração hormonal também afeta os ouvidos. Tontura e zumbido são queixas super comuns ali. Tontura tem a ver com o zumbido? Super, tem a ver. Labirintite? Porque, assim, o ouvido, a parte interna do ouvido, o ouvido tem duas partes. Sim. A da frente, que é a audição e zumbido, e a de trás, que é a tontura, que é o labirinto. Então, dependendo de quem agride, como a gente estava falando, agressão para a empresa ouvido. Quem agride pode agredir a parte do ouvido, a parte da frente ou a parte de trás. Então, as pessoas, hormônio pode agredir as duas partes. Então, daí ela pode ter tontura, que é da parte de trás do ouvido, e zumbido e perda de audição, que são da parte da frente. A alimentação pode agredir as duas partes, por isso que os sintomas coexistem. Né? Porque tem agressor que é mais seletivo, por exemplo, o trauma acústico da festa vai direto na parte da frente, ele poupa a parte de trás. Então é muito raro você ver gente que vai para barulho e fica tonto, é muito raro. O grosso vai para barulho e ficou surdo ou com zumbido. Tá? Pessoas que ficam, por exemplo, têm muito enjoo, elas têm mais tendência a ter zumbido. Eu fico muito enjoada. Que o enjoo pode ser do labirinto ou pode ser... Enjoo, eu digo tontura. Tontura, sim, mas sim. O enjoo, por exemplo, o embarco. Vamos fazer especificamente. Tá. Embarco. Tá. Eu não nada que balança, tipo, se me dá uma tontura e começa a me dar enjoo. E essas pessoas têm alguma associação maior com zumbido ou nada a ver? Não necessariamente. Cinetose, né? Cinetose. Isso pode ser... Olha como eu tô chique no último. Tá sabendo muito. Então, a ideia é a cinetose, ela começa na infância, muitas vezes, né? E 1/3 das crianças com cinetose evoluem para adultos com cinetose. 2/3 acabam deixando de ter cinetose. Eu lembro, na infância, eu não podia ler no carro, porque daí eu ficava enjoada. Hoje... pode até plantar bananeira no carro, que para mim não acontece nada. Então, eu deixei de ter. Você, pelo jeito, tinha na infância, né? Continuo tendo. Isso, você faz parte do 1/3. Eu faço parte dos 2/3. O meu marido gosta de pescar. Ele uma vez foi pescar, e assim, ele vai pescar em alto mar. Então, você já viu pescar? Sim, é um negócio assim, não é assim. Com certeza. Assim, aí, alguém gravou ele. Juro por Deus, o vídeo, se eu de olhar o vídeo, já me dava um mal-estar só Não era igual, mas era uma coisa tipo... Ele com a vara aqui, ó, e conversando, e o barco... E ele lá. Ele não enjoa nada. Eu penso numa pessoa que não enjoa nada. Ele é japonês, gente. Ele não tem... Esse homem nunca ficou 7 anos junto, ficou resfriado uma vez. Gente, que beleza. Na Covid, ele teve uma Covid e ficou com... Ele falou pra mim que só perdeu... Eu me lembro do dia. Eu falei, vamos jantar? Ele falou, não tô com fome. Eu falei, tem alguma coisa errada. Covid. E era mesmo. É verdade. Acredito. Só isso, pessoal. Mas eu acredito muito na imunidade. Com certeza. Tem a ver alguma coisa? Muito. Não, a imunidade é o nosso sistema de defesa, né? Então, quando a gente tá com a imunidade rebaixada, por algum motivo, a porta tá aberta para quem quiser entrar. É que nem você deixar a porta da sua casa aberta. Quem quiser entra, ladrão, né? Entra. Então, a imunidade é quem blinda nosso corpo, nossa fortaleza, para que as coisas, os agressores possam ou não entrar, ou se entrarem, possam não fazer estrago, né? A suplementação, ela ajuda também quando você vai fazer o tratamento? Porque hoje em dia eu faço tratamento com suplementos. Eu tomo magnésio, eu tomo... inclusive, a doutora Luciana me receitou vitamina B12, né? Ela falou que também melhora. A vitamina D. A D tem super a ver com a imunidade. A C tem super a ver com a imunidade. Então, eu tomo tudo pela doutora Renata Rea também, que é uma nutri maravilhosa. Então, ela me indica... Então, eu tomo realmente ômega 3. E eu sinto que melhora. Eu preciso me proteger, porque a minha imunidade não é lá muito essas coisas.
E ela interfere, então a imunidade, mas assim, a proteção do corpo interfere também na audição, não tem nada a ver. Ou é um conjunto, né, de é um coisa. conjunto, com certeza, tá tudo interligado, né? E quando você tá com a imunidade baixa, pensando em infecções, você pode ter mais infecções aqui dessa região, de ouvido, nariz e garganta, que vai repercutir diretamente no ouvido. Então, não compensa. As pessoas que têm imunidade baixa ficam tendo sinusite de repetição, amidalite de repetição, né? Ou rinite de Isso difícil afeta a controle. audição? Isso aumenta a chance de ter zumbido, né? Então, a imunidade tem que estar sempre em dia. Né? E daí a suplementação faz diferença. E faz diferença não só para a imunidade, mas para o que a gente estava falando da menopausa também. Né? Não, foi por isso, então, sim. no fim, somos duas pessoas, duas mulheres menopausadas que tivemos sintomas e estamos, né? Eu tô sem sintoma de menopausa, você tá melhorando agora que você tá fazendo essa mudança. Então, que fique também, né, para as pessoas que estão nos assistindo, essa ideia de que a menopausa de fato pode ser amenizada com ou sem problema de ouvido. E é uma crença limitante também, Com achar certeza. que a menopausa acabou a vida. O conceito de a menopausa é uma fase difícil para a mulher, porque ela é muito associada à reprodução, fim da reprodução. E isso é um conceito que vem desde a nossa criação. Nossa, com certeza. Que a partir do momento que você não procria, acabou-se então a sua... Assim, em termos de evolução, faz sentido, porque a gente... eu não estou falando que a mulher tem que ter filho, não tem, mas evolutivamente, o nosso papel aqui é procriar para nós podermos disseminar nosso DNA, nosso material genético e tal. A partir do momento que você finda essa época de procriação, esse conceito ficou muito enraizado, porque se você não procria, se você não pode ter mais filho, então a sua vida acabou. Então, essa mudança, o que eu quero causar é em fazer as mulheres entenderem que na verdade, eu acho, não sei se você concorda comigo, é um renascimento. Drica, não só eu concordo, porque como eu acho que a gente tem total direito de viver bem até o último dia da nossa vida. Boa. Se você só olha para o lado ruim, é lógico que você vai afundar. É lógico, né? E daí acho que a importância também do seu canal de trazer informação, conhecimento, você se mostrar como bom exemplo, né? Porque é isso, a gente acaba inspirando as pessoas. E isso é muito... Isso é muito bonito. Recompensador. É muito bonito. A gente estava falando no começo sobre... Você fez aí um estudo, fez um apanhado, vem fazendo uma pesquisa há alguns anos em relação ao zumbido, e você descobriu quais são as pessoas... Como é que você fez aí um compilado de informações e fez um estudo e descobriu, ou está a caminho de descobrir, quais são as pessoas dos casos de cura. Perfeito. O que a gente fez? Como eu sou um caso que também me curei do zumbido, você né? Tinha zumbido? Eu tive zumbido. Como você fala aí? Não fala isso? Então, eu tive zumbido, eu já estudava há 5 anos, quando eu tive zumbido, e o meu, olha que simbólico, foi na missa de 7º dia da minha mãe. Então. Absolutamente emocional. Absolutamente emocional. E foi o luto que me levou para terapia. E daí, na terapia, o zumbido sumiu. Então, é meio prova e contraprova que o meu era emocional. E isso foi muito rico como experiência para eu poder, de lá para cá, olhar para o contexto das pessoas e incluir a questão emocional. Então, hoje eu sou a médica que dá valor para o emocional como uma das causas de zumbido e acredita em cura porque eu fui o primeiro caso que eu conheci. Então você é mais compreensiva porque você vivenciou. Com certeza. Então você entende a pessoa. Com certeza. E eu sempre recomendo que o médico... Se eu pudesse, eu recomendaria, né? Eu sempre recomendo não, mas se eu pudesse, eu recomendaria que todo médico fosse paciente daquilo que ele trata. Concordo. Porque como o terapeuta, ele é paciente também. Empatia. O terapeuta, ele é paciente. Com certeza, né? Com certeza. Então, a ideia é que se eu como caso,
que ninguém acreditou em mim na época. Você acredita? Acredito. Que vai fazer em julho, agora vai fazer 23 anos. Imagina. Né? Então, ninguém acreditou, porque esse zumbido não tem cura, ué. Como assim? Se eu, há 10 anos atrás, me disseram que não tinha cura, há 23, então... Pois é. Você é louca. Aí, o primeiro paciente que eu fiquei sabendo, que se curou, foi em 2002. Eu falei, opa... Então, eu e ele já não é mais invenção. E aí, com 2, eu comecei a fazer aulas, falar para as pessoas. E muita rejeição. Eu acredito. Drica, gente do céu, olha só, eu sei o que eu passei, né? Mas, enfim. E daí, eu vi que o jeito de convencer era fazer uma pesquisa. E só que daí eu tinha que achar pessoas que se curaram. Porque acredite, quando uma pessoa se cura no consultório, ela simplesmente não volta mais. Não é que ela volta para te falar que ela se curou. Ela não volta. Então você nem fica sabendo. Você não fica sabendo. Então, os casos que eu fiquei sabendo de cura acabaram vindo de pessoas que sumiram do consultório. Então, sumiu que curou. Sumiram. E daí, um tempo depois, elas indicam um fulano ou a ciclana que eu vim aqui porque você curou o fulano, né? Então, é assim que a gente começou a descobrir. E aí, eu fiz essa pesquisa pensando em assim, ó, quem é que corre a maratona e cruza a linha de chegada? Então, a linha de chegada é a cura do zumbido. Eu fui direto neles. Certo. E consegui esses primeiros 80 que estão publicados. Depois de entender quem são os 80, como foi o zumbido deles, a gente voltou para entender o caminho que eles fizeram para cruzar a linha de chegada. O que a maioria tem em comum? Então, ó, a maioria, acredite se quiser, acha que se curou por causa de medicamento. Só que quando você vai na pesquisa, as pesquisas falam não existe remédio que cura de zumbido. Vou te dar uma parte. Para mim, eu já até esqueci do que eu tinha tomado remédio. Para mim não foi remédio. Para mim o remédio fez parte. Fez parte do processo. Que mais? Então, 33% desses que se curaram atribuíram a cura a um remédio. E, às vezes, um remédio é a primeira tentativa. Tem gente que, para chegar na cura, fez 5 tentativas de remédio. Ou seja, ou 1 ou 5, é possível que remédio dê certo, apesar de que pesquisa não mostra isso. Pode ser. Com certeza, claro. Pode ser. Sim. Para mim, hoje, regra da medicina, tudo pode. Claro. Que nem Concordo. Que nem o seu podcast. O Drica pode. Tudo pode. Pode. Né? É isso, pode. Se vai ou não acontecer, são outros 500. Em segundo lugar, as pessoas que se curaram atribuíram a cura a uma associação de tratamentos e você tá lá incluída nessa. Ou seja, elas fizeram coisas ao mesmo tempo e às vezes fica difícil de separar uma coisa da outra para falar o mérito foi isso. Porque eu fiz placa, eu fiz terapia, eu mudei a alimentação, eu tomei medicação. Então foi um combo que me curou. Mas será que era porque estava tudo realmente bagunçado? Então você precisava colocar ordem na casa? Eu acredito que sim. Como você falou. Às vezes a pessoa tem um zumbido mega alto, mas você pensa que é mais difícil. Exatamente. Né? Então foi em segundo lugar. Daí em terceiro lugar de cura, as pessoas... E isso assim, quando eu falo cura, é porque é a opinião do paciente. Porque nessa pesquisa eu não fui a médica, eu fui a jornalista. Entendi. Eu fui a entrevistadora. É o que você acha. Em terceiro lugar, teve empate entre aparelho auditivo, fisioterapia, ou métodos de melhora ali da cervical, fisioterapia, osteopatia ou quiropraxia. E, pasme, o que eu tive que chamar de autoconhecimento. Porque é o nome que eu dei para as pessoas que se curaram sozinhas ou mudando a ideia de pensamento, mindset, ou fazendo meditação ou fazendo relaxamento, mas elas acharam o caminho sozinhas. Então eu tive que dar um nome para isso, eu coloquei como autoconhecimento. Assim, através de informação, através de um grupo de apoio, através de uma leitura, de uma live. A meditação também inclui? Gente, meditação é um santo remédio. Eu adoro. É que eu faço meditação guiada. Assim, tem vários tipos de meditação. Sim. E eu gosto muito quando falo, agora relaxa. Essa que funciona para mim. Porque a gente também tem que descobrir a meditação que a gente gosta mais, né? Perfeito. E para quem nunca meditou, eu sempre recomendo a guiada como forma inicial. E dá para você ficar a vida toda na guiada. Eu por exemplo, eu adoro sentar quieta, coloco uma musiquinha que para mim é gostosa, só instrumental. E o que eu começo fazendo? Respirando, então contando a respiração, né?
devagar, e depois que eu vi que eu acalmei, eu foco na música, no instrumento, como se ela tivesse letra. Quer dizer, eu ponho totalmente a minha atenção na música. É evolução, né? São as formas... Não, é a evolução... ou a forma como você encontrou de meditar. Hoje é um negócio assim, eu vejo em 5 minutos, eu tô outra. Você desliga. Né? Eu desligo. E nada mais a meditação nada mais é do que viver o hoje, né? É o aqui e o agora sem julgamento. Então isso é lindo, porque tem 5 pesquisas mostrando melhora do zumbido às custas da meditação. Você sabe por que muitas pessoas falam que quando você tá com problema, vai varrer uma casa, vai lavar uma louça? Porque desfoca. E você vive aqui agora. Você percebe que quando você lava a louça, você vive aqui agora? Com certeza. Né? E o aqui e agora sem julgamento, né? Porque isso também eu acho muito precioso da meditação. Então, respiração também. Se passar um barulho no meio da sua meditação, você pode deixar passar. É como se você estivesse sentada vendo um rio e tem um galho. Deixa passar. Você não precisa começar de novo, querer parar o rio, tirar o galho. Deixa passar e vai, né? Então, sem falar, nossa, esse galho não devia estar aqui, que é todo o julgamento que a gente está muito focado em fazer também, né? Desapegar de julgamento, acho lindo. Acho uma ferramenta muito poderosa também para a gente se equilibrar, para a gente se acalmar. Né? É muito massagem. Eu fui uma vez numa massagista que eu guardo isso pra vida. Ela falou assim: existem 3 coisas que as pessoas têm que fazer na vida: massagem, terapia e viagem. Eu faço as 3. Gente, a pessoa é feliz. Se você pode fazer os 3, você é uma pessoa feliz. Gente do céu. E é verdade, eu amo massagem, amo terapia e tô agora investindo em viagem, porque realmente viajar é uma riqueza maravilhosa. Com certeza. E viajar também tem muito do aqui e agora, né? Porque você dá uma viradinha na chave ali, deixa os problemas no seu lugar de origem, né? E vai, né? E vai. Eu acho que isso é muito bacana mesmo. Eu faço essa pergunta sempre no final do meu podcast. Eu sempre faço essa pergunta, né? Como aqui se trata de um podcast, videocast para mulheres maduras. Você, na sua vivência com o zumbido, o que é o envelhecimento para você? Envelhecimento é algo inevitável que nos obriga a mudar, remodelar conceitos o tempo inteiro. Num primeiro momento, a gente não dá bola, como se aquilo tivesse muito longe de acontecer para a gente. Até que dentro, como qualquer linha, qualquer caminho que a gente percorre de vida, a gente vai chegando mais perto do ponto de chegada, né? Então, o envelhecimento absolutamente faz parte do caminho, e para a gente percorrer esse caminho, mudar de conceitos é absolutamente fundamental, renovador e recomendável para que o envelhecimento possa ser a nossa melhor história para contar. Então, eu acho que todo dia eu lido com o meu envelhecimento, o espelho mostra isso, mas muito antes de eu notar o meu envelhecimento, eu já notava o dos pacientes. E, portanto, com histórias infelizes, com envelhecimento, ou menopausa, ou aposentadoria, acho que eu aprendi com eles a ter vontade de fazer diferente. Que incrível. Incrível. Então, eu acho que... Olha, até arrepiei, arrepiei, né? Também, até arrepiei respondendo isso, porque saiu no fluxo, sabe? E fluxo é aquela coisa verdadeira, elas não param de pensar. As pessoas se emocionam nesse momento, porque muitas delas falam, respira até fundo, fala, nossa, eu nunca parei para pensar o que é envelhecimento para mim. E quando você exterioriza o seu sentimento em relação ao envelhecimento, é emocionante. A maioria das vezes as pessoas se emocionam e de maneira positiva. Com certeza. Porque ela concretiza. Porque quando você fala, você escuta, né? Uhum. Ela fala, puxa vida, não tá sendo ruim, tá sendo maior barato, tá sendo legal pra caramba. É isso, é muito aprendizado. É muito aprendizado. É muita sabedoria que a gente vai adquirindo, né? E engraçado, se você pensar em todas as imagens que a gente tem dos sábios... São pessoas mais velhas, né? Isso.
Doutora Tani, né? muito, mas muito obrigada. Gente do céu, mas eu amo as minhas entrevistadas. Muito obrigada. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho da doutora Tani, já coloquei aqui, vai aparecer aqui no vídeo, doutora Tani Gans Sanches, tudo com Z. Z de zumbi, você nunca mais esquecer na tua vida, tá? Se cuide, não deixa pra lá. Eu sempre falo isso, não aperta a tecla, foda-se. Nunca. Vai quebrar, vai consertar, vai quebrar. É isso parte do envelhecimento, é você aprender que com o envelhecimento as coisas vão quebrar, mas que você vai consertar, não é pra deixar pra lá. Bom, divinas maravilhosas, obrigada mais uma vez pela presença de todas vocês. Obrigada, doutora Tani. Se você curtiu esse vídeo, já curte já compartilha com todas as suas amigas, já segue o Drica Pod no Instagram, no TikTok, já se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações. Até breve. Kisses!